Bom, como a gente já havia falado, lá no artigo 978, é, a lei libera os sócios da empresa de ter que buscar a assinatura dos seus respectivos cônjuges para a venda de bens que estejam gravados no CNPJ da empresa, né? Então, não há mais necessidade dessas assinaturas, dessas autorizações, como era no passado, né? No passado, do passado, né? Antes mesmo do Código Civil, ainda era mais preconceituoso, por assim dizer, né? Porque falava da ortoga uxória, né? Ao invés de ortoga marital, né? Vamos falar do artigo 979. O artigo 979 fala sobre os registros que serão arquivados lá também, lá na junta comercial. Fala sobre os pactos, declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado de bens clausurados de incomunicabilidade ou de inalienabilidade. Para você entender isso, você precisa observar que existe uma regra lá adiante no artigo 24, que nós vamos falar sobre ela, que diz o seguinte, que os bens, quando os bens da sociedade não forem suficientes, pode-se buscar os bens do sócio para pagar as dívidas da sociedade. Isso chama-se benefício de ordem. Então, primeiro busca-se os bens da empresa, depois busca-se o patrimônio dos sócios, na proporção de que eles participem na empresa, para poder arcar com a dívida, né? Só que essa história é muito curiosa. Por quê? Porque quando a empresa vai fazer um cadastro no banco, por exemplo, o banco pede um cadastro da empresa, querendo saber quais são os patrimônios que a empresa tem, querendo saber qual é o contrato, querendo uma cópia do contrato social, para analisar que tipo de sociedade é aquela, até onde vai a responsabilidade de cada sócio. Depois o banco pede um cadastro dos sócios, querendo saber qual é o patrimônio dos sócios. Notoriamente, por quê? Porque o banco quer saber se você se aquela pessoa tem condições de pagar a dívida, o sócio tem condições de pagar a dívida, caso o patrimônio da empresa não seja suficiente. Ou seja, se o patrimônio da empresa não é suficiente, busca-se o patrimônio dos sócios para pagar a dívida. Então, o banco, já prevendo que isso pode acontecer, o banco quer saber qual é o patrimônio do sócio. Não adianta nada a Vivian dizer que tem um patrimônio de 10 milhões de reais, patrimônio particular de 10 milhões de reais, quando na verdade esse patrimônio foi doado pela sua avó e lá tem uma cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, ela não pode vender, ela não pode dar em garantia para nada. Ou tem uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, ela não pode vender. Então, o banco precisa saber, qualquer pessoa que está transacionando com a empresa, precisa saber dessas questões para saber se libera ou não o dinheiro. Porque é claro que se vive de, sei lá, não, eu sou a sócia bam bam bam. Eu tenho um patrimônio de 10 milhões de reais. É um patrimônio particular. Mas o banco vai lá e vê no contrato social seu patrimônio é todo clausulado, o banco não vai querer emprestar dinheiro para você, para a empresa. Porque ele sabe que, embora o sócio tenha 3 milhões de patrimônio, os 3 milhões e nada é a mesma coisa, porque não pode, né? Então, nessas condições, vale a pena que essas informações estejam, né, ali registrado para que todos saibam. Também do mesmo jeito a questão do pacto antinupcial, né? Você sabe que quando as pessoas casam, muitas fazem pacto antinupcial para não haver comunicação de determinados bens. O credor também precisa saber disso, né? O credor precisa saber porque ele vai ou não vai emprestar dinheiro a depender disso. Artigo 980. Jurema era casada com Pedro. Jurema casou com Pedro, Pedro era sócio de Manuel e o casamento de Jurema com Pedro nunca funcionou e num determinado momento Jurema resolve se divorciar de Pedro. Na ação de divórcio ficou estabelecido que Jurema ficaria com o patrimônio e Pedro ficaria com outro. Fizeram o divórcio, se divorciaram, separaram o patrimônio, mas o advogado de Jurema esqueceu de fazer a averbação desse divórcio lá no registro de empresas mercantis.
Ou seja, notoriamente quando é o caso de pessoas casadas com comunhão universal de bens, né? Antes da lei, porque aqueles que eram casados com regime de comunhão universal de bens, antes do Código Civil, continuaram sendo sócios. E o fato é que no divórcio ficou estabelecido isso. Jurema disse para Pedro, olha, você fica com um patrimônio maior do que o meu, mas você assume as dívidas da empresa, eu não quero nada a ver, não tenho nada a ver com isso mais. Só porque o advogado de Jurema não se atentou para fazer a verbação lá no cartório, ou na junta comercial, no cartório de registro de pessoas jurídicas. Anos depois, 2 anos depois, Jurema recebe uma notificação, né, uma citação de uma ação de execução que Manuel está sofrendo. A empresa de Manuel está sofrendo. Ela vai chegar e vai dizer, olha doutor, eu não tenho nada a ver com isso mais. Eu nem sócia da empresa eu sou mais. Eu e Manuel já separamos o patrimônio. Né? Mas se você não fez a verbação no cartório, se você não fez a verbação na junta comercial, infelizmente, você é tão devedora quanto ele. Se o seu regime de casamento for de comunhão universal de bens, você é tão devedora quanto ele. E se o seu casamento for num regime de comunhão parcial de bens e você tiver, por acaso, assinado algum documento, você continua sendo responsável pelo pagamento da dívida junto com o Manuel. Você não pode se furtar disso. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode reportar a mim ali no WhatsApp. Na próxima aula nós vamos falar sobre as Eireli, que é um artigo que foi inserido aí no meio, né? Tipo um adendo, né? Um 980A, uma armenga que foi feita aí para atender os interesses dos empresários, né? Então na próxima aula a gente vai do 980A em diante. Até lá.